Um minutinho. Só habilitar aqui no Facebook da igreja, mas já está rolando. Aqui. Começar com uma oração, começa a tocar no ponto principais do tudo. Como você quer fazer? Você quer explanar e vai fazendo perguntas, ou você quer tentar fazendo pergunta para esclarecer? Ponto. Não, faça como vocês estão acostumados a fazer. Tem alguma introdução antes da lição ou já entra direto? Eu faço oração e já começa a lição. Tá. Não, então pode orar então, daí eu já começo. Tá. Aí eu vou fazendo aqui. Vamos orar. Pai querido Senhor, muito obrigado por mais um sábado. Muito obrigado porque, em meio a tanta adversidade no mundo, a gente pode ainda ter um estreitamento, falar entre amigos por um aplicativo, faz no meio de eleições. E, ao mesmo tempo, nós podemos engrandecer o nosso conhecimento com uma atitude de humildade. Sabe que nas escrituras nós podemos entender a mais uma vez, iremos abrir a tua palavra, tudo que for definido, que for debatido aqui, para esclarecimento, para entendimento e engrandecimento da tua obra. Nós pedimos desde essa terça, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, então, quero desejar um bom dia para todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook ou por outras redes sociais. Um bom dia também ao meu amigo Pastor Lucas, meu amigo Opídio. Hoje é o dia do ancião, né? Então também fica aí nosso reconhecimento pelo trabalho dos anciãos, na presença do Opídio que está aqui conosco, dos demais que estão aí acompanhando. Que Deus continue abençoando aí a vida de vocês. Já fazia um tempo, né, que nós não nos víamos. Eu me lembro que estava orando hoje de manhã, conversando com Deus sobre isso. E me lembro que a última vez que eu estive com vocês foi em agosto de 2016, então quase aí 4 anos. Que bom é poder estar junto, embora não de maneira presencial, mas de maneira online, né, o que também é válido, né, o que também é válido. Nós vivemos nessa geração digital e, de uma certa maneira, a internet tem contribuído para nos aproximar um pouco mais, em virtude das demandas que nós temos. Às vezes a gente não consegue se encontrar, mas que bom que a internet proporciona isso. A lição dessa semana, aliás, a lição desse trimestre, particularmente para mim, tem sido muito boa. E eu tenho gostado bastante, assim, dos temas. Ela também é uma lição bastante teórica, e às vezes a gente não gosta muito de lição muito teórica, né? Porque são muitas explicações, e a gente talvez não consegue guardar toda a teoria, e muitas vezes não conseguimos encontrar uma aplicação mais prática para essas muitas teorias. Mas eu creio que a lição ela tem, de uma certa maneira, contribuído bastante para o nosso entendimento da Bíblia. Ela não falou especificamente sobre assuntos da Bíblia, mas ela falou sobre a Bíblia. E eu acho que é importante a gente ter um certo conhecimento da Bíblia para que a gente consiga, então, se relacionar bem com ela. E a lição dessa semana, ela tratou sobre como lidar com passagens difíceis. Eu imaginava que a lição nos daria algumas ferramentas mais práticas para a gente conseguir interpretar alguns textos mais difíceis da Bíblia. Ela até fez isso, mas de uma maneira muito, como é que eu posso dizer? Como que é? Mais simples. Mais simples. Ela fez isso de uma maneira mais simples, né? Mas ela falou especificamente de algumas questões mais subjetivas, que tem mais a ver com o sujeito, com a pessoa mesmo. O que eu acho que também é muito válido. E aí eu queria tentar traduzir para vocês
algumas das ideias que eu tive, né, enquanto eu estudava a lição. É claro que você, ao estudar a lição, também teve as suas ideias, e é bom que a gente compartilhe essas ideias. Talvez a gente não consiga compartilhar aqui, né, mas eu vou tentar aqui traduzir um pouco das ideias que eu tive enquanto estudava a lição, sem fugir muito daquilo que a lição já apresentou, mas sem também ficar chovendo no molhado daquilo que a lição já nos mostrou. Então, assim, a primeira ideia que me vem à mente quando eu penso em lidar com passagens difíceis é que, sim, a Bíblia apresenta dificuldades. Isso é um primeiro ponto que a gente precisa reconhecer. A Bíblia apresenta dificuldades. Só que, veja, essas dificuldades, elas não se restringem somente àqueles que não têm muito conteúdo bíblico. Porque as dificuldades da Bíblia, elas se apresentam tanto para aqueles que são teólogos, né, que têm um conhecimento mais vasto das Escrituras, quanto para aqueles que talvez não tenham um conhecimento tão vasto das Escrituras. Então, a dificuldade da Bíblia, as dificuldades que a Bíblia apresenta, ela é real, tanto para o leigo, quanto para o professor de teologia, né? Para aquele que está, assim, no topo da escala teológica, vamos assim dizer, entende? Se bem que não existe topo da escala teológica, a gente sabe, reconhece pelos sacerdotes, todos os crentes, que todos podem entender a Bíblia de igual maneira, porque o Espírito Santo está disponível a todos. Mas pensando assim, na sociedade em que vivemos, né, vamos assim considerar, o professor de teologia está lá em cima, né, e o leigo está mais aqui embaixo, né? Vamos pensar nesse padrão, embora ele não seja o melhor exemplo que a gente tem. Mas o fato é, as dificuldades que a Bíblia apresenta, elas são iguais, elas são reais para todos. É claro que as perguntas que o teólogo tem são diferentes das perguntas que o leigo tem, né? Eles fazem perguntas diferentes, porque eles estão aí numa caminhada diferente na compreensão bíblica. Agora, o que de fato vai tornar isso importante, essa verdade importante, é o tempo que cada um deles passa para tentar desvendar essas dificuldades, ou para tentar dirimir essas dificuldades. Eu vou falar melhor sobre isso mais à frente. Eu só queria dar essa introdução. A Bíblia apresenta dificuldades, ok. E um segundo aspecto, as dificuldades que a Bíblia apresenta, elas são reais, tanto para aquele que entende muito da Bíblia, quanto para aquele que entende pouco da Bíblia, ok? Ninguém está isento a essas dificuldades. Ninguém está isento às dificuldades que a Bíblia apresenta. Beleza, a minha pergunta é, onde reside a dificuldade? Na Bíblia ou nos ouvintes? Então vamos lá, abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, nosso verso para memorizar essa semana. 2 Pedro 3,16. Abra sua Bíblia aí, onde você estiver, com o seu smartphone, com o seu tablet, ou com a Bíblia no próprio computador, ou com a Bíblia física, que é o meu caso aqui. Mas vamos lá, abra sua Bíblia aí. Onde está a dificuldade? Então, ó, só recapitulando. A Bíblia tem dificuldades, beleza. As dificuldades que a Bíblia tem, elas são reais para todos, leigos e teólogos. Beleza, mas onde está essa dificuldade? Onde reside essa dificuldade? Nos ouvintes ou na própria Bíblia? Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Diz o seguinte, o texto, ó. Pedro está falando aqui a respeito dos escritos de Paulo. Paulo escrevia muitas coisas, ele era um exímio escritor, mas Paulo tinha uma mente um pouquinho difusa. Paulo tinha uma mente um pouquinho mais, né, eu não queria usar essa palavra, mas uma mente mais bagunçada. Ele começa a escrever e ele vai abrindo várias janelas, né? Ele vai abrindo vários parênteses. E aí, quando você percebe, mas o que Paulo está falando? Aí você tem que voltar lá onde ele vai fechando essas janelas. Lucas, não. O evangelista Lucas, ele é mais sistematizado, ele é mais organizado, né? A mente dele é mais certinha. Então, ele vai escrevendo, ele vai alinhando tudo que ele vai escrevendo. Você consegue saber começo, meio e fim. Paulo não. Paulo já, né? Ele já era mais... O negócio de Paulo era mais a coisa, né?
a pregação, a prática, coisa do tipo. Escrever, ele tinha um pouco mais de dificuldade, mas escrevia muito, e escrevia bem também, porque a gente tem muitos textos de Paulo. Então, Pedro está dizendo o seguinte, olha, o irmão Paulo, ele escreve, mas escreve coisas muito difíceis, o povo não consegue entender. Aí ele diz o seguinte, versículo 16, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender. Então, perceba, o que Pedro está dizendo aqui? Nelas, ou seja, nas cartas de Paulo, há certas coisas difíceis de entender. O que se conclui? Que a dificuldade está na Bíblia. O que se conclui? Que a Bíblia apresenta algumas dificuldades, e essas dificuldades estão nela própria, naquilo que ela ensina, naquilo que ela expõe. Mas olha o que ele diz na sequência. Que aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, veja, Pedro diz que as dificuldades que nós encontramos na Bíblia está nela própria e naquilo que ela apresenta. Mas a dificuldade também está nos ouvintes. Por quê? Porque eles são instáveis, porque eles não têm instrução e porque têm a tendência de deturpar aquilo que leem. Então, você percebe? A Bíblia apresenta dificuldades. Essas dificuldades são reais para todos. Onde está a dificuldade? Nela ou nos ouvintes? Nos dois. Esse é um primeiro texto. Paulo apresenta um outro texto. Hebreus. Abre lá em Hebreus. Volta só alguns livros aí. Hebreus, capítulo 5. Capítulo 5, verso 11. Olha o que Paulo diz aqui. Hebreus, capítulo 5, verso 11. A esse respeito, né, Paulo estava explicando sobre o santuário, sacerdócio, explicando sobre essas coisas. Aí ele diz, olha, a esse respeito, nós temos muitas coisas a dizer. Coisas difíceis de explicar. Então, perceba, a Bíblia apresenta dificuldades. Por que vocês ficaram com preguiça de ouvir? Então, veja, a Bíblia apresenta dificuldades. Essas dificuldades são reais, mas essas dificuldades é por causa daquilo que ela expõe, daquilo que ela apresenta e daquilo que está nos próprios ouvintes. Eles são instáveis, deturpam, são insensatos e têm preguiça de tentar entender. O que isso significa? O que isso significa? Significa que eu preciso assumir que nem tudo na Bíblia é passível de um entendimento simples. Nem tudo na Bíblia eu vou conseguir compreender plenamente. Nem todos os textos da Bíblia eu vou conseguir esgotar. Então, quando alguém dizer para você, olha, a gente já entendeu tudo sobre esse assunto, mentira. Mentira, porque não tem como. Não tem como, por quê? Porque a Bíblia é inesgotável. A Bíblia é uma fonte de conhecimento ilimitado. Você pode ter entendido sobre aquele assunto. Você pode ter compreendido sobre aquele assunto, mas não tudo. Então, esse é um primeiro ponto. A Bíblia, ela é inesgotável. A gente não pode chegar a um momento em que a gente diz, já sei tudo sobre a Bíblia, já fiz todos os estudos que eu devia ter feito, já fiz estudo de Ouvindo a Voz de Deus, do Apocalipse a Resposta, de Daniel, né? Já fiz o Nisto Cremos, agora eu sou uma pessoa instruída. Né? E nada mais pode interferir na minha espiritualidade porque eu sou uma pessoa instruída. Mentira, pode sim, porque nós não esgotamos todo o conhecimento, nós não esgotamos tudo aquilo que a Bíblia apresenta para nós. Esse é um lado, ok? O outro lado é que a dificuldade está em mim. Eu tenho preguiça de estudar, eu também sou insensato, eu também tenho algumas limitações para poder entender. Beleza, como é que eu faço então? Como é que eu faço para diminuir essa dificuldade? É o que nós vamos tentar fazer na lição de hoje, ok? Então, essa é a introdução que eu queria introduzir para vocês. A Bíblia, ela apresenta dificuldades, essas dificuldades são reais,
mas essas dificuldades estão na própria Bíblia, no que ela apresenta, e nos ouvintes, ok? O que isso significa? Significa que eu nunca vou esgotar todo o assunto, e por isso eu devo me manter sempre em constante estudo, em constante crescimento, e tenho que me esforçar, lutar contra mim mesmo e contra essas tendências como preguiça, insensatez, deturpação, para conseguir diminuir essa distância que há entre eu e a Bíblia. Embora eu nunca vou conseguir diminuir essa distância, e por toda a eternidade nós vamos estudar o caráter de Deus, eu preciso ao máximo tentar diminuir essa distância para que isso seja bom para a minha vida, para a minha caminhada e para que eu consiga ter uma compreensão melhor de quem eu sou e de quem Deus é. Esse é um primeiro ponto que a gente vai tentar trabalhar na lição de hoje. Eu não sei como é que faz aqui, mas se alguém quiser abrir, conversar, falar, opinar, discutir, dizimar, ofertar, fica à vontade. Pastor Renan, diga. Quando você pega esse texto de Pedro, você entende, e aí eu vou para o contexto não direto, mas o contexto amplo, você entende que as pessoas estavam com dificuldade sobre salvação. Ele começa no 15 falando, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Então, eles estavam com dificuldade de entender salvação. E aí Pedro está tentando explicar para eles que existe, sim, Paulo já deixou escrito, a salvação como ela é. O restante que eles estão se debatendo, aí que ele vem falando, o restante que vocês estão se debatendo, tem uma dificuldade de você entender. Por quê? Paulo, você tem que entender toda a epístola e tentar ter entendimento daquilo para poder tecer algum tipo de conclusão. É exatamente isso que ele está falando. Porque a sua conclusão pode ser deturpada se você não entendeu todo. Embora tenha tido o suficiente para a salvação, o seu entendimento pode deturpar a palavra. É esse contexto que Pedro está tentando tirar da cabeça deles. Perfeito. Eu acho que a gente pode resumir essa ideia dizendo o seguinte: eu vou para a Bíblia e falo assim para ela: pô, Bíblia, você é bem difícil de ser entendida, né? E a Bíblia me diz: mas você também é uma pessoa muito difícil, porque você é preguiçoso, porque você deturpa, porque você é insensato. Então, assim, a dificuldade está nos dois. E aí a Bíblia diz o seguinte: vamos tentar encontrar uma harmonia, né? Você se esforça para entender e eu vou abrindo, né, a sua compreensão. Eu acho que basicamente essa é a ideia que a gente poderia resumir da lição, como introdução à lição dessa semana. Maravilha. Bom, vamos lá então. Atualmente, hoje, no tempo em que nós vivemos, tem 3 coisas que dificultam o conhecimento bíblico, que dificultam as pessoas entenderem a Bíblia. Primeira coisa, a cultura e a sociedade que a gente vive, ok? A cultura e a sociedade que a gente vive não contribui para que as pessoas entendam a Bíblia e dificulta ainda o caminho para se entender a Bíblia, para ter uma interação com a Bíblia. Segundo ponto, a incompreensão que os cristãos têm sobre o que significa revelação e inspiração. E terceiro, o próprio despreparo educacional das pessoas. Então, são 3 coisas. A sociedade em que vivemos, a incompreensão da revelação e inspiração e o despreparo das pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas, né? Primeira delas, a cultura e a sociedade em que nós vivemos. Houve uma época que os historiadores chamavam de Idade Moderna. Nessa época, há tempos atrás, principalmente ali no tempo da Reforma, né? Depois da Idade Média, a Idade Moderna era aquela época em que as pessoas começaram a dizer que tudo que era conhecido só podia ser conhecido se fosse provado, se fosse evidenciado. Então, algo só é verdade se pode ser provado pela ciência. Se nós temos evidências disso aqui, então pode ser verdade. Isso é verdade. Se a gente não tem evidência, então não é verdade. Sabe aquela história de, olha, só é verdade se passou na televisão, se passou no Fantástico. É mais ou menos essa história. De uma certa maneira, a Idade Moderna foi boa para a Bíblia. Por quê? Porque as pessoas deixaram de acreditar em tudo que a igreja falava.
Antes disso, na Idade Média, o que o Papa falava era lei. Não, se o Papa falou, isso é verdade. Não, se o Papa falou, o que o Papa fala é a voz de Deus. Então, se a igreja falou, beleza. Então, se a igreja falasse muita bobeira, muita besteira, o que acontecia? O pessoal ia tudo atrás. Né? Não havia outra regra, não havia outra lei. Era tudo que a igreja falava. Quando veio a Idade Moderna, né, que os reformadores começaram a questionar a autoridade da igreja, eles deram a oportunidade para que as pessoas pudessem ir para a Bíblia e dizer, olha, procure a verdade, entenda a verdade, busque a verdade, e não fique restrito ao que os outros falam, ao que as pessoas estão falando. Né? Então, assim, de uma certa maneira, a Idade Moderna ela foi boa, por um lado, mas, por outro lado, ficou ruim. Por quê? As dificuldades que a Bíblia apresentam, a gente não vai conseguir comprovar isso pela razão humana. Eu não posso, com a minha razão, com a minha verdade, usando uma linguagem atual, querer provar o que está na Bíblia. Eu não posso querer, com as minhas próprias opiniões, querer dizer o que está certo ou o que está errado. Eu não posso, com as minhas ideias, querer diminuir o que está na Bíblia. Então, assim, a gente, de uma certa maneira, vive, né, alguns resquícios da Idade Moderna hoje. No entanto, nós vivemos hoje na sociedade pós-moderna, né, depois da Idade Moderna, que é o chamado pós-modernismo. O que o pós-modernismo fala? Olha, você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Você tem a sua ideia e eu tenho a minha. Você está dizendo aí que Deus criou o mundo em 6 dias? Olha, já disseram que isso não tem como ser comprovado cientificamente. Mas tudo bem. Se você aceita assim, então fique com essa verdade. Só não tenta impor essa verdade sobre mim. Então, percebe? O momento em que vivemos na história, a sociedade, a cultura em que nós estamos inseridos, ela olha para essas dificuldades na Bíblia e diz o seguinte, veja, isso já foi comprovado ou isso já foi mostrado que não pode ser comprovado cientificamente. Mas se você quer essa verdade, então fique com ela. Só não tenta me impor ela. O que às vezes impede que a gente leve essa mensagem para outras pessoas. O que nos impede de ensinar essa verdade para outras pessoas. E as pessoas olham para essas dificuldades e pensam o seguinte, bom, a Bíblia é difícil mesmo, né? E se a gente não pode comprovar isso, a gente não pode provar isso, então ninguém garante que é verdade. Mas, se você quer que é verdade, fique só para você. Não queira me enfiar essa verdade goela abaixo. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Então, essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é a incompreensão que as pessoas têm, que os cristãos, melhor dizendo, sobre revelação e inspiração, que é o processo como a Bíblia chegou até nós. Tá, o que é a revelação? O que é a revelação? A grosso modo, de maneira simples, revelação é como a mensagem saiu da mente de Deus para a mente do profeta. Deus tinha uma mensagem e ele queria transmitir essa mensagem para nós. Mas antes de chegar a nós, ela chegou ao profeta. Então, isso é revelação. Beleza, o que é a inspiração? Inspiração é como a mensagem saiu da mente do profeta e foi transmitida por escrito na Bíblia. Isso é revelação, isso é inspiração. Como é que foi isso? Por meio de sonhos e visões. Então, Deus ditou as palavras? Não, Deus não ditou as palavras nas Escrituras. Deus não fez como é feito, né, com Chico Xavier, né? A pessoa coloca lá a mão e começa a escrever tudo, né? Deus vai falando, Deus vai ditando e a pessoa escreve cada palavra. Não! Deus deu uma mensagem para o profeta. E o profeta pegou aquela mensagem e escreveu nas suas palavras, em palavras humanas, a mensagem que Deus lhe deu. A mensagem, ela é preservada. Você percebe de Gênesis ao Apocalipse que é uma mensagem única. É uma mensagem que se harmoniza, é uma mensagem que interage entre si. No entanto, as palavras que o profeta usou para escrever aquilo talvez não fossem as mais adequadas. E mesmo porque eram palavras que eram usadas naquela cultura. Quando você analisa, por exemplo, o livro do Apocalipse, João, pescador,
não era tão erudito, tão letrado, estava lá na ilha de Patmos, sem auxílio sei lá, de um dicionário, sem auxílio de alguma coisa. O que ele fez? Ele escreveu numa linguagem, a linguagem dele. E você analisa o grego de João, no Apocalipse, tem muitos erros gramaticais, né? Se fosse para nós, né, erros de português, mas no caso eram erros de grego. Ele escreve nós fomos, nós vai, coisa do tipo assim, sabe? Por quê? Porque era a linguagem dele. A mensagem está preservada, mas a maneira como o profeta escreve, ela pode sim conter erros gramaticais, erros de referência histórica. Por exemplo, tá lá os evangelistas, né? Aí você vê lá em Marcos, ele fala o seguinte, ele viu 2 endemoniados. Aí Mateus fala, não, ele tinha era só um endemoniado. Na verdade, é 2 ou é 1? Então, assim, da perspectiva, um deles achou que era 2, né? Ele não lembrava exatamente como foi o incidente. Ele pensou, bom, eu acho que era 2. Aí o outro diz, não, era 1. Então, o Mateus escreve 1, Marcos escreve 2. Então, percebe? A mensagem, ela não perde a sua essência, ela não perde a sua importância, a sua relevância com esses pequenos erros. Agora, as pessoas olham para esses erros sem compreender o que é revelação e sem compreender o que é inspiração, elas olham para esses erros e dizem o seguinte, olha, a Bíblia apresenta aqui dificuldades e essas dificuldades provam que ela não é um livro como vocês dizem que é. Ela é um livro, não pelas suas dificuldades, mas pela sua essência, pela sua mensagem e pela transformação que essa mensagem exerce na vida das pessoas e por todo o conteúdo que ela nos apresenta. Então, veja, isso é muito importante. A Bíblia vai apresentar alguns erros gramaticais, erros de referência histórica, erros de memória, mas isso não interfere, isso não invalida o que a Bíblia apresenta. O que a Bíblia apresenta. Então, esse também é um ponto importante. Oi, pode falar. Deixa eu só fazer um comentário. Claro, é que muitas vezes as pessoas elas vêm predispostas com pensamentos já definidos para estudar a palavra. Esse é também um grande erro dentro da nossa estrutura racional. Por exemplo, se ela pega o texto de Mateus 27:9, e Mateus faz uma referência clara ao livro de Jeremias, ao profeta Jeremias, quando na verdade ele queria se referenciar a Zacarias, as pessoas falam, tá vendo? Tem um erro. Olha lá, o próprio Mateus errou. Porque assim, Deus deixou que essas coisas aparecessem. Tá lá. Ele não mudou nada. Foi como ele escreveu. Senão ele poderia falar, ó, você está errando aí. É melhor você corrigir isso daí. Para você ver como é que a inspiração não foi Deus falando para ele o que ele deveria fazer. Ele fez da forma que ele fez. E ficou. E está lá, presente. Outro fato, quando você pega o livro de Atos, lá no Atos 15:11, ele faz uma referência ao templo de Davi que foi derrubado. Mas por que ele trata no templo como de Davi? Aí é que você vai no contexto e ver o que ele está querendo dizer. Que, na verdade, o templo derrubado foi de Salomão. E aí você pega um outro texto onde as pessoas começam a se debater sobre aquele contexto e começam a se perder em raciocínios, em lógicas, em problemas sérios. Se você vai lá para o Velho Testamento, quando Deus pede para Moisés dar a vara que era dele, para que Arão fizesse tudo que tinha que ser feito, a vara começa a ser a vara de Arão, e as pessoas falam, a vara de Moisés ou a vara de Arão? Então elas perdem nos contextos e ficam perdidos ao longo do tempo. E não vai para o que realmente importa. Interessa, né? De fato. De fato. Às vezes a gente se pega em coisinhas, né? A gente se pega em coisinhas tão mínimas, desculpa a expressão, mas tão bestas, né? Que não trazem nada de relevante, né? O que precisa ser considerado é o que a Bíblia apresenta, a mensagem que ela apresenta, né? A Bíblia ela não usa a linguagem científica, mas ela tem muita ciência. Você vê lá em Gênesis 1, por exemplo, né? Deus criou a relva, as plantas no 3º dia. Por quê? Porque as plantas elas são seres fotossintetizantes e a partir das plantas toda a cadeia alimentar se alimenta. E aí Deus cria a planta no 3º dia e no 4º ele começa a criar os seres, os animais, né? Os animais, o homem e tudo mais. Por quê? Porque as plantas, as algas, a partir delas nós vamos obter alimento para obter energia e para dar assim, sequência a toda a cadeia alimentar. A mesma coisa também no relato da criação do homem.
né, quando diz que Deus criou Eva da costela de Adão. A linguagem que é apresentada ali é uma linguagem muito simples, para que qualquer pessoa entenda. Mas se fosse uma linguagem científica, né, talvez o texto diria, não, Deus então aplicou uma anestesia geral em Adão, e aí ele tirou a costela, porque na costela tem célula vermelha, e essas células são capazes de se reproduzir em outras células, e aí ele formou a mulher, isso é engenharia genética, e aí ele trouxe a mulher para o homem. Então, assim, a Bíblia é ciência, ela apresenta ciência. No entanto, ela não apresenta linguagem científica. Então, não dá para dizer que isso não é verdade, porque a ciência não diz isso, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. E a terceira coisa é o nosso próprio despreparo educacional em relação à leitura, né? Nós temos dificuldade para ler a Bíblia porque nós temos dificuldade para ler outros textos. A gente tem dificuldade para interpretar textos. Infelizmente, a gente vive num país onde a leitura, ela não é cultura. Nós vivemos em um país que emite muito diploma, mas com poucas pessoas com conhecimento. Um país que emite muito diploma, mas sem conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, em 2016 foi publicado um estudo por um instituto que trata do analfabetismo funcional e mostrou que 73% dos brasileiros sabem ler e escrever. Mas destes 73%, 65% tem dificuldade para entender o que está lendo. Então, olha que dado alarmante. Isso tem muito a ver com o nosso sistema educacional. O nosso sistema educacional é falho, é ruim. A nossa educação está sucateada. Isso não é culpa inteiramente nossa. Não é culpa inteiramente nossa. Mas a gente tem uma parcela de culpa nisso também, às vezes por não se esforçar, né? Porque mesmo com um sistema educacional ruim, como dizia o professor Rodrigo Silva, né? Mais vale um livro bem lido do que um professor improvisado. Então, o sistema educacional é falho? Sim, mas nós também temos uma parcela de culpa por não se esforçar e por não buscar entender. Agora, se você é brasileiro como eu, e se você teve uma educação ruim como a minha, tem uma notícia boa para você. Olha o que Ellen White diz. Como meio de preparo intelectual, a Bíblia é mais eficiente que qualquer outro livro ou todos os outros livros reunidos. Então, você pode ter tido um sistema ruim, um sistema educacional ruim, você pode não ter tido bons professores, mas se você estudar a Bíblia, se você gastar tempo com a Bíblia, você vai se tornar uma pessoa inteligente. Já vi muita gente que não tinha feito o curso teológico, que não tinha muita compreensão de grego e hebraico, estudar a Bíblia em toda a sua simplicidade e conseguir descobrir coisas que os grandes eruditos descobriram. Então, mesmo que a gente tenha tido um despreparo educacional ou que estejamos inseridos em um sistema educacional ruim, se você ler a Bíblia, se nós lermos a Bíblia, nós vamos nos tornar pessoas sábias e inteligentes. Então, essas são as três grandes dificuldades. O momento em que vivemos na história, o pós-modernismo, a incompreensão do que é revelação e inspiração, e o terceiro, o próprio despreparo. Mas esse despreparo pode sim ser minimizado pelo nosso esforço em entender a palavra de Deus. E por meio da palavra de Deus, nós vamos descobrir até outras ciências, como biologia, como astronomia, como história. Então, assim, a Bíblia nos torna pessoas inteligentes, mas nós precisamos vencer essa nossa preguiça, como o apóstolo Paulo disse, vencer essa nossa indisposição para que a gente consiga estudar a Bíblia. É difícil? É difícil, mas ela não é impossível. Ela não é impossível. E Deus vai apresentar a nós muitos temas que estão escondidos, como uma pérola, né? Como um tesouro escondido. Ele vai apresentar diante de nós. Você pode não ter estudo, você pode não ter feito faculdade, você pode ser uma pessoa muito ignorante, né? No seu ponto de vista. Mas beleza, tá tudo bem. Porque se você pegar a Bíblia para estudar e se esforçar, você vai conseguir. E você vai, às vezes, conseguir avançar muito mais do que um pastor, do que um teólogo, do que um professor de teologia.
Porque o Espírito Santo também está disponível para você. Então, você pode, você é capaz. Só é preciso querer. Só é preciso se esforçar um pouquinho para tentar entender. Porque você é capaz. Pastor, com que Oi. abordagem eu vou a ela? Com que forma eu vou a ela? Com humildade, com soberba? Como que eu vou a ela? Sim, boa pergunta. Vou chegar nela. Eu tenho quanto tempo mais? Para você tem 14 minutos. Depois você tem Pois seu tá culto bom. lá. Tá bom. Então eu vou tentar fechar em 14 minutos aqui, tá? Eu queria responder para vocês de maneira prática, tá? Como lidar com as dificuldades. Como lidar com as dificuldades. Eu procuro sempre trazer um pouco de teoria, mas trazer um pouco de prática. E sabe que foi a igreja do Cambuci que me ensinou isso? Então, sempre que eu faço as coisas, eu procuro trazer algo de prático. Vamos lá, então. Como minimizar essas dificuldades para que eu consiga para que eu consiga entender. Eu vou projetar para vocês aqui, ó, uma tabelinha que eu peguei do professor Paroski, né? Fazendo uma homenagem aí ao pastor Lucas. Olha só. Primeira, como é que eu posso vencer essas dificuldades? Primeira coisa, tenha uma boa tradução da Bíblia. Uma boa tradução. Vou colocar para vocês uma tabelinha aí, ó, que vai te ajudar a descobrir qual é as melhores traduções. Olha aqui que coisa interessante, ó. Não foi feita por mim, foi feita pelo professor Paroski, que é entendido nessa área de interpretação bíblica, é a maior autoridade no Brasil sobre esse assunto. E veja só, a melhor versão da Bíblia é essa aqui, ó, NA, que é a Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada, é a que eu estou usando aqui. O texto dela, né, tem nota 10. Por quê? Porque ele pegou o texto da NA, pegou os mais antigos manuscritos, grego e hebraico, e traduziu. A tradução é 9, por quê? Porque o autor, ele sempre, ou melhor, o tradutor sempre é um traidor. Às vezes ele dá uma forçadinha, né, para a ideia que ele tem, coisa do tipo. Nós já falamos sobre isso em outras lições. Mas a melhor tradução que a gente tem hoje no Brasil é a NA. Em segundo lugar, é a NVI, Nova Versão Internacional. E em terceiro lugar, a Almeida Século XXI. Em quarto lugar, a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia católica, mas a tradução dela é muito boa. Depois você tem a ARA, que é a que a gente mais usa, a Almeida Revista, a tradução na linguagem de hoje, a Almeida Contemporânea, que é a Bíblia Thompson, a Bíblia Mensagem, embora o texto dela é bom, mas a tradução ela é um pouquinho ruim, porque ela muitas vezes faz uma paráfrase. É uma tradução dinâmica, uma tradução dinâmica. Ela se preocupa mais com o pensamento, não tanto com a literalidade do texto. E a Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Então, a melhor tradução são essas três. Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Internacional e Almeida Século XXI, beleza? Então, primeira coisa para vencer uma dificuldade é essa. Encontre uma boa tradução, beleza? Você vai pagar aí R$30 de uma Bíblia, baratinho, mas use uma boa tradução para que você possa entender a Bíblia. Um segundo aspecto para vencer essas dificuldades, tente comprar bons materiais. Você vai na CPB, você encontra lá comentário bíblico, dicionário bíblico, o tratado de teologia. Você tem ali o comentário bíblico adventista, né, em 9 volumes. Então, compre bons materiais. Você encontrou uma dificuldade, recorra a esses materiais para tentar diminuir essas dúvidas. Ah, pastor, mas é muito caro, eu não tenho dinheiro para comprar. Não tem problema. Se você não tiver dinheiro para comprar, compre uma concordância bíblica. Baratinho, R$30. Concordância bíblica, ela vai te apresentar todos os textos daquela passagem. Então, por exemplo, você viu lá a palavra santuário. Você vai lá na concordância, na palavra santuário, tipo um dicionário. E ela vai te apresentar todos os textos que mostram a palavra santuário, e você vai lendo cada um desses textos para construir uma ideia, para construir um pensamento sobre o santuário que a Bíblia apresenta. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa concordância. Não tem problema. Vou te apresentar um site bem legal que você pode usar para poder entender a Bíblia. Olha só que coisa interessante. Esse site aqui, ó, bibliaportuguês.com. bibliaportuguês.com. Você quer estudar sobre Gênesis 1, Gênesis 1, verso 1. Você pega lá, ó, referências cruzadas. Você clica lá, vai aparecer, ó, todos os textos que aparece, né, a ideia de Gênesis 1.
João capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 2, Atos 17, 24. Beleza, maravilha. Você quer aprender um pouco mais sobre Gênesis 1, verso 1? Você vai em Tesouro Escondido. Ela vai te apresentar aqui, ó, palavra por palavra. Princípio, Provérbios 8, 22 a 24. O Senhor me possuiu como fundamento do seu caminho, papapá. Você quer saber como é que o texto diz no hebraico? Você vai lá no interlinear. Você tem lá, né, a palavra, tudo mais. Ou seja, dá para estudar a Bíblia de maneira profunda, não tendo todo o conhecimento, não tendo todos os materiais, né? A internet ela nos possibilita isso. Então, eu apresentei para vocês aqui um site muito interessante que pode ajudar vocês a estudar de maneira técnica, né? Como diminuir as dificuldades técnicas da Bíblia através desses materiais aí. Uma boa tradução, bons materiais, uma boa concordância. E se você não tiver condições de fazer nada disso, então o próprio site ali ajuda, a internet todo mundo tem, você pode fazer isso no celular, vai te ajudar bastante. E como então diminuir as dificuldades pessoais? É o que agora nós vamos responder a partir de agora. Atos 17, verso 11. Abre lá sua Bíblia. Atos 17, verso 11. Atos 17, verso 11. Diz o texto, né? Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Isso aqui é o que eu falei lá no começo. A Bíblia apresenta dificuldades, ok? Dificuldades que ela apresenta e dificuldades que estão em mim. Essas dificuldades, elas são reais para o leigo e para o teólogo. Só que o leigo e o teólogo podem ter atitudes ruins. Qual que é a atitude ruim do teólogo? Ele pode dizer o seguinte: bom, se eu encontrar alguma dificuldade, eu vou nos meus livros e nos comentários e vejo lá o que está dizendo e está tudo resolvido. O leigo pode dizer assim: olha, se eu encontrar alguma dificuldade na Bíblia, eu pergunto para o pastor, ou eu vou no YouTube lá, procuro algum guru da teologia, né, e vejo se tem alguém falando sobre isso. Por que isso é errado? Porque isso tira de nós a oportunidade de descobrir por nós mesmos aquilo que a Bíblia apresenta. Nós podemos e temos capacidade de entender o que a Bíblia apresenta. Mas para que isso seja possível, é preciso tempo e esforço. O texto de Atos 17:11 diz que os bereanos, eles examinavam a Bíblia todos os dias para ver se de fato as coisas eram assim. Eles ouviam Paulo pregar, eles iam lá examinar. Muitas coisas talvez eles não entendiam de imediato, mas eles continuavam examinando. Em algum momento eles compreenderam. Pela minha própria experiência, havia muitas coisas, quando eu fiz teologia, havia muitas coisas que eu ouvi no primeiro ano e não entendi, mas decidi examinar. Coisas que no quarto ano eu vim entender. Então, assim, a gente não precisa assim, querer descobrir tudo de uma vez só, mas nós precisamos examinar com tempo, com calma, com consideração. Sabe, queridos, eu particularmente não gosto, né, do método de ano bíblico, né? Todo dia estudar 3 capítulos, 4 capítulos. Porque muitas vezes a gente lê só para dizer que leu, só para dizer que cumpriu uma obrigação. Cumpriu. Não, hoje eu cumpri a minha obrigação, hoje eu cumpri minha tarefa com Deus, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não precisa disso. Pega um texto, um verso, uma porção e gasta um tempo naquilo. Nós não temos que estudar a Bíblia toda num ano. Nós temos a vida toda para estudar a Bíblia. Se você não entendeu, não passa para o ponto seguinte. Fica ali, né? Mastiga aquele texto, escreva com as suas próprias palavras aquele texto, vá nesse site que eu te mostrei, busque entender outros textos que falam a respeito desse texto. Então, assim, passe um tempo com a Bíblia, mastiga bem o texto para que ele possa se tornar inteligível para você. Você não precisa estudar tudo, você precisa estudar com qualidade, ok? Se você conseguir acabar de estudar a Bíblia, beleza, tá tudo bem. Mas eu tinha um professor na faculdade que, na época, ele estava estudando o livro de Levítico há 13 anos. E ele disse para nós, olha, agora eu cheguei no capítulo 16. 13 anos depois, ele chegou no capítulo 16. Ou seja, ele estava se relacionando com a Bíblia. A gente precisa se relacionar com a Bíblia, né? Gastar tempo com ela.
e não simplesmente cumprir uma obrigação, porque a Bíblia não é uma lista de tarefas para eu cumprir. A Bíblia é um momento que eu tiro para poder estar com Deus, para poder falar com Ele. E não importa quanto tempo demora para entender aquele assunto ou não, eu preciso estar ali, porque aquele assunto pode fazer uma grande diferença na minha vida. Se você conseguiu entender, passa para o outro, passa para o próximo, né? Mas mastigue, né? Interaja com essa vontade, né, com a Bíblia. Ela diz o seguinte... Oi, pode falar. 3 minutos. 3 minutos, tá bom. Olha só o que ela diz. Se vocês querem encontrar na mina da verdade os mais ricos tesouros, vocês precisam escavar fundo. Comparando versículo com versículo, vocês podem achar o verdadeiro sentido do texto. Então, fica uma mensagem aí, né? Próximo texto, primeiro, são 2 textos, são 3 textos, melhor dizendo. Atos 17:11, 1 Crônicas 29:11 e 2 Timóteo 2:14. Vamos tentar acabar isso aqui. Vai lá, 1 Crônicas 29:11. Vamos ler esse texto aí, rapidamente. 1 Crônicas 29:11. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e te agradas da sinceridade. Queridos, esse ponto é muito importante porque ele nos leva a fazer um autoexame. Todos nós, em algum momento, recebemos estudos bíblicos, ouvimos algumas verdades e a gente grava aquela verdade, né? A gente encrava aquela verdade em nós. No entanto, a gente passa a repetir isso ao longo de nossa jornada como uma resposta pronta. E qualquer dificuldade que aparece, a gente já cita aquela resposta pronta. Só que muitas dessas respostas prontas, elas já não mais satisfazem, principalmente os nossos jovens, que são mais questionadores. Então, as nossas respostas prontas, elas não satisfazem mais. O texto está dizendo para que a gente examine com sinceridade, para que a gente tenha honestidade. Quando ouvimos algo diferente, né, quando a gente ouve algo diferente, a gente pensa assim, mas isso aqui não tem muito a ver com o que eu aprendi. Mas pode ser que o que você aprendeu num dado momento, havia uma compreensão daquilo. Mas a verdade ela é progressiva, ela avança. Então, a gente tem que ser honesto conosco mesmo. Nós temos que ser sinceros. E se deixar abrir-se para uma ideia, né, que alguém falou. A Bíblia diz o seguinte, examine tudo, retende o que é bom. Então, é melhor aguardar uma resposta sustentável do que apresentar uma solução insatisfatória. É melhor dizer que não sabe e que vai buscar a resposta do que apresentar uma resposta que vai trazer problemas no futuro. Então, eu acho que esse ponto é muito importante para nós, que é admitir que nós não temos todas as respostas e sermos sinceros e honestos com aquilo que a gente não pode explicar, né? Não é porque a gente está na igreja há 50 anos, estamos na igreja há 10, 15 anos, que sabemos tudo. Não é porque já somos, né, muito conhecedores da Bíblia que a gente acha que sabe tudo, né? A verdade só é verdade quando ela pode ser confrontada e ela permanece intacta. Entende? A nossa verdade só é verdade, a verdade que nós criamos só é verdade quando ela é colocada sob um exame e ela permanece intacta. Então, a gente tem que ser honesto conosco mesmo e sinceros também. Buscar compreender, né, todos os motivos, todas as razões que nos levam a crer dessa maneira e estarmos dispostos a ouvir, quem sabe, uma outra opinião. Existem verdades que são objetivas, que não se mexem. As verdades que nós temos, a verdade do sábado, a verdade do santuário, da imortalidade da alma, porque essas verdades elas já foram examinadas por 20 anos, né? Mas, apesar disso, ainda há novas verdades que a gente pode aprender sobre essas verdades. Recentemente, eu aprendi com um professor de teologia mesmo, recentemente, tem algumas semanas, aprendi a respeito do que significa descansar no sábado. Falei, puxa vida, que coisa interessante, eu nunca tinha percebido, nunca tinha olhado sobre esse ponto de vista. Mas algumas pessoas, quando ouvem, não, isso não é assim, não. Eu não aprendi assim. Calma lá. A verdade... Você está falando do concílio? Oi? Você está falando do concílio?
Não. De um outro Lá também momento. foi falado sobre, né? Também. Lá também foi falado sobre. Né? Então, a verdade, a base da verdade permanece a mesma, mas a gente pode olhar sobre um outro ponto de vista que a gente não percebeu antes. Por quê? Como eu falei, a Bíblia é inesgotável. O Eupídio citou aí. Quantas verdades, né, que nós ouvimos no Concílio de Anciãos? Poxa, que coisa interessante, nunca tínhamos ouvido sobre isso. Então, esteja disposto, esteja disposta a ouvir, né? E a pensar assim, bom, não concordo muito com o que você falou, mas eu vou examinar. Eu vou considerar, eu vou esperar um pouco mais, né? Quem sabe eu entendo também como você. Mas até lá, eu vou permanecer com a minha verdade, né? Mas seja aberto, seja sincero e seja honesto. E para fechar, e não vou ler o texto para ganhar tempo, 2 Timóteo 2,14. Evitem brigas e discussões sobre a Bíblia. O apóstolo Paulo fala isso. Evite discutir sobre a Bíblia. Cristo não revelou coisas que eram verdade porque ele sabia que isso criaria diferenças de opinião e suscitariam discussões. Olha que declaração de Ellen White interessante. Cristo não revelou tudo, porque ele sabia que se ele revelasse, o povo ia começar a discutir. O povo já discutia, né? Mas ele não revelou tudo, porque ele sabia que isso ia criar muito debate, muita discussão. Então, queridos, não usem a Bíblia para discutir. Não usem a Bíblia para ferir. Não usem a Bíblia para dizer que você está certo. Não use a Bíblia e mesmo os textos de Ellen White para dizer que você está do lado certo ou para dizer que a sua opinião é mais favorável, né? Não usa para isso. Mesmo que você esteja certo e que há um texto da Bíblia, há um texto de Ellen White que comprove que você está certo, não use isso. Não use isso porque isso cria mais mal do que bem. Mais mal do que bem. Deixe que as pessoas compreendam, porque o Espírito Santo vai trabalhar com elas também. Como trabalhou com você, ele também vai trabalhar com elas. Às vezes a gente sabe que está certo e encontra um texto que comprova isso. O que a gente pensa em fazer? Vou usar esse texto aqui para mostrar que eu estou certo. Não precisa disso. E quando você faz isso, você perdeu a razão. Você simplesmente perdeu a razão porque você, infelizmente, está usando a Bíblia para atirar, para ferir as pessoas. Então, terminando, Tiago 4,10. Humilhem-se diante do Senhor e ele vos exaltará. É o texto que a lição apresentou essa semana. Eu termino dizendo com a frase que encontrei na lição de terça-feira que eu achei espetacular. A verdade não é criada por nós mesmos, mas por aquilo que nos confronta. Quando nós encontramos algo que vá contra as nossas preferências, nossos gostos, nossas personalidades, nossas vontades, devemos abandonar o nosso eu e se apegar ao que Deus está nos ensinando. Nós não somos perfeitos e não fomos criados e educados de maneira perfeita. Ele sim. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele é perfeito. Ele conhece os nossos medos. Ele conhece os nossos segredos. E nós precisamos confiar em sua palavra, porque ali está a verdade. Que Deus te abençoe. Obrigado, Falei pastor Renan. rápido e muita coisa, mas acho que deu para entender. Gilmar, você quer falar alguma coisa? Não. Não, você se mexeu, achei que queria falar alguma coisa. Obrigado, pastor Renan, por aceitar o convite. Imagina, Aliás, desculpa, pastor Lucas, que nós excedemos o seu tempo aí um pouquinho. Não, sem problema. E Gilmar, o leite está tudo ok hoje, né? O leite está tudo ok hoje, né? Ah, não, eu adiantei hoje. Tem que aprender, né, velho? Pastor Renan, nos últimos 2 sábados, esse No cara me ferveu o leite. meu caso, é quem lê entenda, né? Não, vou te explicar. Tá Nos bom. últimos 2 sábados, esse cara me levantou, um sábado ele levantou correndo para desligar o leite que estava derramando, depois no sábado seguinte foi 2, 3 vezes que o leite derramou, então o negócio está subindo. Entendi. Então, assim, Como dizia meu pai, o homem para ferver leite precisa de receita. Muito obrigado, pastor Renan, e um abraço para você, um abraço para a Rosângela. Obrigado a vocês, viu? Tudo de bom aí, Gilmar, Lucas, Eupídio, Deus abençoe vocês, a todos que estão nos assistindo aí, que Deus também continue nos ajudando a diminuir essa dificuldade na Bíblia, tá bom? Sucesso, Deus abençoe. Ok. Eu também. E vamos fazer uma oração final? Vamos. Vai lá, pastor Renan. Deus e Pai, obrigado por esse tempo que tivemos para estudar a Tua Palavra
e alguns conceitos importantes que vão diminuir as nossas dificuldades. Nos dê a disposição necessária, o apego e o apreço pela tua palavra, para que possamos entender como um tempo que passamos contigo. Abençoa a igreja do Cambuci, as demais pessoas que estão aqui, todas representadas, suas famílias, seus sonhos, suas lutas, suas dificuldades. Que o Senhor possa abençoar também o pastor Lucas, que está aí dirigindo a igreja, conduzindo. Abençoar também os demais anciãos, nesse dia tão especial que é o dia deles, a liderança desta igreja. Que mais uma vez o Senhor possa enriquecer esta igreja com as tuas bênçãos, como tem sido até aqui. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês, Valeu. viu? Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Sábado. Feliz sábado.